Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de comparação. E para falar de comparação, eu queria contar para você um pouquinho da minha jornada profissional. E para quem não sabe, bom, eu sou formada em administração de empresas e eu trabalhava com fundos de investimento. Nesse mercado, principalmente assim de fundos de investimento, julgamentos à parte, né, tem muita competição, comparação, é preciso muita especialização, estudar muito a tendência, o que está acontecendo e tudo isso para estar lá no topo, né, da profissão. E eu lembro que quando eu trabalhava com isso, eu sempre pensava, ah, não, fulano que, nossa, ele tem o dom para isso, e ele vai lá, e ele trabalha até não sei que horas. Eu não tinha a menor vontade de ficar fazendo hora extra como as outras pessoas, e é claro que a minha performance não era tão sublime quanto a deles. E apesar assim de ter certa facilidade para lidar com essas coisas, eu via que assim, eu ficava o tempo inteiro me comparando com as outras pessoas que trabalhavam comigo. Depois disso, né, eu decidi parar com isso e comecei a trabalhar dando aula de inglês, fazendo tradução, dando aula de alemão e tudo isso. E ainda nisso, né, eu também costumava muito me comparar com as outras pessoas, comparar com os outros métodos, tentar aprender o método que a outra pessoa usava, perguntava muito para os meus alunos o que eles achavam das aulas, enfim. Acontece que eu comecei a perceber dentro da minha caminhada que eu tinha muita facilidade para fazer com que as pessoas que de repente eram muito fechadas, por exemplo, alunos que eles vinham aqui fazer aula e de repente eles estavam lá contando a vida deles ou falando de algum problema ou enfim. E eu via que eu tinha essa facilidade de olhar de repente para alguma situação que a pessoa estava vivendo, olhar com um olhar desapegado e sem me identificar com a história da pessoa e de repente trazer um outro prisma, né, para aquela situação. E aí foi quando eu comecei a cogitar a ideia de que talvez eu não estava na profissão correta. E aí foi muito interessante porque foi quando eu encontrei, né, o jogo Miracle Choice, foi justamente no momento em que eu estava tentando fazer essa transição de carreira e tentando me colocar neste papel de terapeuta. E para mim, assim, agora repensando a respeito dessa trajetória, foi muito interessante porque foi um momento em que eu parei de me comparar. Então, foi quando realmente o meu dom começou a se manifestar. E ontem até aqui em casa eu estava com duas amigas e uma delas disse assim, né, tinha uma que fazia muito tempo que eu não via e ela veio aqui em casa para conversar, enfim, e se emocionou em determinados momentos. E essa minha outra amiga disse assim, nossa, que engraçado, todo mundo que vem aqui conversar com a Ju chora e tal. E eu tinha percebido já que esse dom de fazer com que as pessoas de repente se abram ou se conectem com alguma coisa muito profunda dentro delas, né? E foi quando então eu resolvi fazer o treinamento para facilitadores Miracle Choice, e isso para mim me trouxe uma confiança no meu próprio dom. E foi quando eu dei a oportunidade para mim mesma de desenvolver esse dom e usar, né, em prol das pessoas que de repente já tinha essa busca, as pessoas já estavam me buscando para desenvolver esse trabalho. E até falando assim, né, em termos de comparação, já que eu estou falando aqui do Miracle Choice em termos de ferramenta, eu acho muito legal porque essa questão da confiança sai um pouco da confiança da Juliana, da capacidade de julgamento da Juliana, e a confiança é transferida para a pessoa que está lá, de repente, à minha frente, jogando, né? Ou seja, o jogador, eu facilitando uma sessão do jogo e numa confiança de que aquela pessoa à minha frente vai conseguir acessar os seus próprios insights, vai conseguir reconhecer os próprios processos internos, que era um processo que eu naturalmente já conduzia para as pessoas sem que eu me desse conta daquilo que eu fazia. E aí o mais interessante de tudo é que eu acho que quando a gente descobre um dom que se tem, é quando as comparações cessam. E aí é nesse momento, quando eu paro de me preocupar o que o outro está fazendo, ou o que eu deveria fazer, ou quando de repente eu perco essa necessidade de dizer que eu sou melhor do que outra pessoa na área em que eu atuo, mas é quando todo o meu potencial tem
como eu posso dizer, tem abertura ou tem a minha permissão para se desenvolver, porque aí eu não coloco limites, né? Ou seja, o meu limite não é a performance do outro, ou eu não limito a minha própria capacidade por olhar para mim mesma de maneira julgadora, achando que eu não sou boa o suficiente, e é quando o meu potencial conseguiu, né, se manifestar e eu consegui identificar qual era esse meu dom e fazer com que ele brilhasse. Então, assim, esse vídeo eu queria deixar aqui como incentivo mesmo para você que está assistindo e que de repente tem algum dom e fica muito preocupado ali se comparar com as outras pessoas, e sempre vai ter alguém melhor ou pior, né, dependendo do seu ponto de vista, mas o ponto é que até o momento em que você decidir olhar sem medo para você mesmo, para o seu próprio processo e deixar com que aquilo que naturalmente vai fluir, contanto que você não abafe, né, essa possibilidade, isso vai fluir naturalmente e você vai conseguir manifestar todo o seu potencial e fazer com que a sua estrela interna brilhe e faça parte, assim, né, parte dessa constelação incrível que é a humanidade. Eu acho incrível como cada um que é altamente individualizado, cada um é diferente. Acompanhar, por exemplo, o processo aí de certificação dos facilitadores Miracle Choice é muito interessante, e é interessante ver que quando se atua com espontaneidade, com criatividade, com liberdade de expressão, os encontros, as conexões curadoras realmente acontecem, porque as pessoas sentem afinidade com a honestidade, com a autenticidade, com a verdade que flui de dentro de nós quando nós somos verdadeiros e livres no nosso expressar. É isso, gente. Super obrigada. Até o próximo vídeo.